Com certeza você também tem aqueles objetivos que não consegue alcançar e se sente cada vez mais longe deles ou incapaz de pensar nesses objetivos e de alcançá-los. Eu vou te mostrar aqui, através de um rastreamento que eu fiz na minha realidade, que funcionou e vem funcionando muito, dando muitos resultados, graças a Deus. E, de verdade, a minha realidade se tornou outra. Eu sou uma nova mulher graças a esses passos que eu vou passar aqui nesse vídeo. Eu espero que realmente funcione para você. E se funcionar, compartilha, manda para outras pessoas. Curte esse vídeo, comenta. Eu quero saber mais sobre a sua opinião. Eu quero saber o quanto eu posso te ajudar aqui. Eu sou Jaqueline Miranda e esse é mais um Destravando a Mentalidade Feminina aqui no canal. Bom, a gente vai começar pela dica bônus que eu tinha preparado para vocês. E geralmente as pessoas colocam ela no final. Mas eu percebi que essa dica, ela só faz sentido se eu alocar ela no início da minha fala aqui no vídeo. Por quê? Porque você vai conseguir visualizar tudo que eu passar nos passos através disso. E é justamente algo assim que é muito poderoso. Muito, muito, muito mesmo. Eu acredito que sem ele você não consegue ir para os outros passos. Não é que você não consiga mudar, mas você não consegue ter a aplicação dos passos que eu vou colocar aqui para você. E que funcionou para mim e que eu tenho certeza que funciona em qualquer realidade. Não precisa-se de recurso, de um status, muitas vezes nem do celular. Não precisa de nada disso. Precisa simplesmente que você alcance na sua mente um lugar que você queira ficar e se destacar dentro dela. É isso que vai acontecer. Então, antes de ir para os próximos passos, eu vou pedir para você anotar isso que eu vou dizer agora. Intencionalidade. A palavra é muito bonita, mas o que é intencionalidade, né? Qualquer coisa que é jogado ou lançado aqui na internet, a gente fica pensando, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu posso fazer isso, isso é legal, eu vou aplicar no meu dia a dia. Mas não é assim que funciona, porque a sua realidade é diferente da minha. Mas por que não funciona? Porque a gente não coloca a nossa intenção. Essa intenção, ela tem que ser alinhada com aquilo que eu desejo. Às vezes, eu coloco aqui para você que o meu maior desejo talvez seja mudar de casa, mas o seu maior desejo, muitas vezes, é mudar, por exemplo, a sua alimentação. Então, qual é o sentido que faz eu falar disso e você, aí do outro lado, simplesmente ouvir e dizer, mas isso aí não faz sentido para mim. Essa intencionalidade. O que eu quero a partir dos meus desejos, dos meus objetivos? O que eu quero alcançar? Como eu quero me mover para essa vida? Como eu quero estar diante disso tudo? E depois disso, eu preciso entender os resultados a partir das minhas escolhas. A partir da percepção de entender aquilo, essa percepção ela vai ser diluída no seu dia ali e você vai entender como funciona os meus desejos, as minhas emoções, os meus sentimentos e tudo aquilo que eu quero produzir a partir dessas causas, a partir desses passos. Quais os resultados qualquer coisa vai me trazer. E se esses resultados na minha realidade fazem sentido. Então, bora lá. Rastreamento que eu fiz ao longo da minha jornada e que eu posso te dizer, funcionou para muitas coisas. Para boa forma, que é para me voltar aos meus exercícios, para depressão, para ansiedade, para qualquer coisa. Você só precisa colocar eles em prática, né? A primeira delas eu diria que é excluir o pensar muito. Quando eu penso muito, eu consigo colocar ou alocar ideias que não fazem sentido. Eu começo a ter ideias que geram outras ideias, que geram outras ideias e que geram outras ideias que acabam me sufocando. E quando eu gero esse sufocamento em mim, o que vai predisponibilizar no meu corpo? Uma ansiedade, uma dor de cabeça, uma angústia, uma dor no peito, sufocamento. Então, esse pensar muito, você tem que aprender
a direcionar seu olhar para outras coisas. Quando eu percebo que eu estou com esse pensamento aleatório que leva a outro, eu preciso me desligar dele. Vou fazer qualquer coisa fora da minha rotina, fora do meu padrão. Eu vou alocar energia em outro setor. É uma das maneiras. Mas você vai descobrir como eu vou fazer isso. O certo é você olhar agora, né? Como eu disse, ter esse direcionamento e entender qual é o padrão de pensamento que eu tenho. Por que eu estou pensando dessa forma? Eu posso mudar isso? Eu posso melhorar isso? Comigo, eu posso dizer que eu saí praticamente de uma crise de ansiedade muito forte a partir do momento que eu parei de dar ênfase nesses pensamentos que me ligavam a pensamentos vazios. São eu, né, coloquei esse nome de pensamentos vazios porque eles só sufocam a gente e levam a gente para uma outra realidade que não é verdadeira, que não é real, é apenas o nosso pensamento tomando forma e deixando a gente cada vez mais com esse sufocamento, esse aperto, angústia, dor no peito, e a gente não direcionar esses pensamentos. Então, eu preciso quebrar o pensamento, tirar esse pensamento vazio. É o primeiro passo. Sem ele, assim, eu diria que metade da jornada não teria sido concluída. Porque a gente fica pensando e a gente não executa, a gente deixa esse pensamento vazio tomar forma, e a forma é de ansiedade, né? Depois desse pensamento, tudo que eu vou falar aqui é coisas completamente fora do padrão que a gente vê por aí, e que funcionou pra mim, e que eu sei que funciona pra qualquer pessoa. As pausas. Eu preciso dar pausa entre uma atividade e outra. Eu preciso me colocar no cenário onde eu entenda o meu corpo a ponto de dizer eu estou cansada. E eu me colocar nessa situação é um alívio, um descanso para o meu corpo e para minha mente. No momento que eu me permito ter essas pausas, né, eu dou uma quebra ali, eu desacelero o meu pensamento, eu descanso o meu corpo e eu reativo a vontade de fazer outras atividades e dar continuidade. Porque a pior de todas é você parar e não querer continuar. E você tem esse segmento de atividades ali. Então as pausas, elas vão desacelerar o meu pensamento, vão desacelerar o meu corpo e vai permitir que eu consiga continuar todas as atividades que eu ainda tenho ao longo do meu dia, seja elas quais forem. Eu faço isso muito, eu sou dona de casa, eu faço isso muito na minha rotina de dona de casa, e eu tenho o melhor rendimento possível, porque antes eu me sentia totalmente cansada, desmotivada, irritada, principalmente a irritação, só que isso eu vou falar em outro vídeo, mas a irritação, o cansaço, ele tá tão grande no teu corpo que ele vem aquele estresse mental quando a gente não dá essas pausas. E esse estresse mental, ele desencadeia várias outras coisas no nosso corpo, né? Por exemplo, a gente evita ou exclui atividades, coisas que a gente precisa realmente fazer, que são necessárias e essenciais no nosso dia, por conta desse cansaço mental. Então, as pausas, elas são necessárias e essenciais para o nosso corpo e para a nossa mente continuar e dar seguimento às atividades ainda que a gente tem ao longo do dia. Pausa de 5 minutos, pausa, sai no quintal, olha para o céu, toma um copo de água gelado, inclusive eu esqueci do meu aqui agora, eu ia falar muito e não coloquei, né? E então assim, dá uma pausazinha, sai no quintal, olha, coloca teu olhar bem distante, bem longe, alcança outros lugares que não seja aquele dia a dia, aquele ambiente que você está acostumado. Isso também traz um cansaço mental. Uma outra coisa que eu fiz, que eu sei que poucas pessoas gostam, aliás, agora já tem uma inserção maior, né, das pessoas fazendo isso, mas eu posso garantir e assegurar que atividade física salva vidas. Sabe, uma pessoa que não tinha vontade de levantar da cama? Era eu. E eu ouvia muitas pessoas falarem que atividade física te ajuda, te desperta, que melhora os sintomas da depressão. E eu disse, por que eu não vou fazer isso? Eu preciso. Eu sabia que eu mesma precisava de ajuda. Eu sabia que eu mesma queria continuar a minha jornada. Eu sabia que eu queria vir aqui comunicar isso com você. Eu sabia que eu podia
e de alguma forma ser relevante na vida das pessoas. E eu ia fazer isso, só que como? Se eu estava deitada, se eu não queria fazer nada, eu não queria me envolver em nenhuma atividade. Então a atividade física, ela me tirou desse estágio de ficar deitada, desse estágio de não querer nada, desse estágio de pensar com a minha mente acelerada, né? Então, veja que é um interligando o outro. Um sozinho ele não faz o efeito, porque se não fosse as pausas, só com atividade física ela vai me dar um bem-estar na hora, durante o dia, mas a iniciativa é através disso aqui, do pensar e do pausar. É através disso. E uma das coisas assim, que eu venho testando ao longo dos últimos dias e que funcionou muito, e que tem funcionado muito, é testar rotinas. Porque você, assim como eu, tenho certeza disso, em algum momento já se perguntou assim, mas eu não consigo fazer isso porque, olha, ela consegue porque ela tem isso, porque ela tem a casa, porque ela tem um carro, porque ela tem uma roupa, porque ela tem um tênis. Enfim, o nosso cérebro ele vai alocando na nossa cabeça, né, no nosso subconsciente, informações desnecessárias e que em algum momento a gente vai utilizar dessas informações para justificar, veja bem, para justificar a nossa falta de interesse por algo ou a nossa falta de envolvimento em algo. E aí é que mora a grande sacada. Eu vou testar as minhas rotinas. É muito difícil você seguir alguém que diz, mas faça isso, faça isso, faça isso. Peraí, mas a sua realidade é diferente da minha. Eu tenho filhos, você não. Eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho uma vida. Então, para cada pessoa vai funcionar de um jeito. Para a pessoa solteira, talvez funcione de outra forma. Mas no fundo, a ideia principal é você conseguir adquirir essa clareza de obter a sua própria rotina e seguir essa rotina. E não desviar, porque em algum momento você vai descansar ou em algum momento você não vai executar a determinada atividade. O importante é você dar ênfase naquelas principais e você criar a sua própria rotina. Vou explicar para vocês melhor, com mais clareza. Eu, por exemplo, não conseguia ter uma rotina de treinos. Eu queria muito ir para academia, eu queria voltar, mas aquilo me tirava o sossego, porque eu não sabia como eu ia lidar. Por qual motivo, né? Meu esposo saía, eu ia deixar a minha filha na escola e eu ficava sem o transporte, mesmo a academia sendo perto, mas não dava para ir andando. E eu pensava, como que eu vou para academia? Ter que deixar ele no trabalho. Olha só meu pensamento, minha informação. Ter que deixar ele voltar para ir. É isso que eu vou ter que fazer. Não tem outra maneira. Não no momento atual. Não existe outra maneira. Eu podia comprar uma bicicleta, podia comprar uma moto, mas no momento atual eu não podia fazer isso. Então eu vou ter que alocar essas horas que eu vou ter que me deslocar, ter que deixar, ter que buscar na minha rotina de academia. E entendendo que isso faz parte da minha jornada. Entendendo que isso faz parte do meu processo, da minha história. E eu preciso inserir ela. Eu preciso contar isso. Eu preciso ter uma disposição maior para executar minhas atividades. A gente pensa assim, mas a academia, não vou fazer academia. Eu sempre deixo de lado. Eu já venho falar sobre isso com vocês, talvez em outro vídeo também. Mas para mim faz muito sentido a academia e eu quero conscientizar todo mundo, né? Trazer essa ideia que a gente precisa desmistificar que não precisamos de academia, não precisamos de atividade física. Precisamos. E eu digo que a gente precisa mais, se a gente colocar atividade física, a gente vai deixar de ir a médicos e a gente vai deixar de tomar remédios. É difícil? Mas qual difícil eu quero viver? Qual situação eu quero passar na minha vida? Eu quero muito isso aqui, eu quero muito estar aqui conversando com vocês. Mas eu tenho que abrir mão de outras coisas. Inclusive de coisas assim que hoje é essencial na minha vida. Mas eu quero isso aqui. Então, eu preciso deslocar de um lado e deslocar de outro e equilibrar. Bom, gente, eu acredito que a ideia que eu queria passar para vocês foi essa. E eu espero que ajude muito
a todos vocês, a todas nós mulheres, principalmente nós mulheres que temos uma rotina tão exaustiva, tão cansativa. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sempre com ânimo aqui pra vocês. Eu quero falar que a gente pode sim, só que respeitando a minha realidade sempre, respeitando a individualidade de cada um. Não deixando se levar por um pensamento aleatório de que, ai, ela faz, eu consigo. Não, respeite seu corpo, respeite a sua mente. Seja mais cautelosa, seja mais gentil com você. E assim os resultados, mesmo em qualquer realidade, como eu disse, não é eu estar dentro de uma casa, de um carro, ter recursos financeiros, não é isso. Você viu que nada do que eu falei aqui precisa disso. Precisa apenas que a sua mente se volte para você e que você consiga entender e ter essa percepção de todos os benefícios, esses passos eles vão trazer para sua vida, mas eu preciso perceber. Se eu não perceber, volto no início do vídeo. Se eu não perceber, eu não tenho resultado, porque não faz sentido na minha realidade. Ah, eu vou fazer isso aí, tô fazendo aleatório. Eu espero que você fique bem e deixa sua dúvida aqui nos comentários, compartilha, curte esse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, porque vai me ajudar muito a produzir mais conteúdo aqui para as pessoas, para você. Fica com Deus, um abraço forte, beijo no seu coração.